Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma análise aprofundada de um capítulo que, assim, à primeira vista pode parecer só uma lista de regras antigas, meio estranhas até. Estamos falando de Deuteronômio, capítulo 14. E para nos guiar, a gente tem aqui as notas e comentários de duas fontes ótimas: a Bíblia de Estudo Roman e a Bíblia de Estudo NAA, a Nova Almeida Atualizada. E o nosso desafio aqui é tentar enxergar a lógica por trás disso tudo, sabe? Não é só listar o que podia e o que não podia. A gente quer entender o porquê. Que tipo de sociedade essas leis sobre luto, sobre dieta e até sobre finanças, estavam tentando construir? Qual era a grande ideia? E o capítulo já começa de um jeito bem direto e, confesso, um pouco inesperado. A primeira frase é uma declaração de identidade. Vocês são filhos do Senhor, seu Deus. E a primeira regra, logo em seguida, é sobre não se cortar ou raspar a cabeça em luto. De todas as leis possíveis, por que começar logo com isso? Parece uma coisa tão específica. Exato, e é justamente essa estranheza que faz da primeira frase a chave para decifrar o capítulo todo. As nossas fontes, tanto a Roman quanto a NA, são bem claras. Elas apontam que esses rituais de luto não eram só tipo uma expressão de dor. Eram práticas religiosas comuns nas culturas vizinhas. Ah, dos cananeus e outros povos da região. Isso. Eram rituais para, de alguma forma, apaziguar ou se comunicar com os deuses do submundo, com os mortos. Entendi. Então não é sobre controlar a tristeza, é sobre teologia. A lei não está dizendo não fiquem tão tristes, mas sim não participem dos rituais de outras religiões. Precisamente. Ao proibir isso, a lei estava criando uma fronteira, dizendo, olha, a sua identidade fundamental mudou. Vocês não pertencem mais a esse sistema de medo, de culto aos mortos. Vocês pertencem a um Deus vivo e, por isso, a esperança de vocês, mesmo na dor, é outra. Então, a primeira lei é uma afirmação prática daquela primeira frase, né? Se são filhos de Deus, vivam como filhos de Deus, até no luto. Faz todo sentido. É uma forma de dizer que a identidade deles devia mudar absolutamente tudo. E essa ideia de ser um povo separado fica assim muito clara no que vem a seguir, que é basicamente um manual de instruções sobre o que pode e o que não pode entrar no prato. É uma lista enorme. Enorme e super detalhada. A seção das leis alimentares é a maior do capítulo e ela vai de bois a, acredite, gafanhotos. Essa lista de animais parece um pouco aleatória no começo. Existe alguma lógica, alguma regra de ouro para a gente entender por que um boi podia e, sei lá, um porco não? Sim, existe uma lógica bem clara, pelo menos para os animais terrestres. A regra era dupla e muito específica. Para ser considerado puro, ou seja, bom para consumo, o animal precisava ter duas coisas. Tinha que ter o casco completamente fendido e ser ruminante. Não bastava ter uma das duas coisas. Uma checklist de 2 itens, simples assim. Exatamente. O texto dá exemplos: o boi, a ovelha, a cabra. Casco fendido, ruminam, ok, aprovados. Mas aí vem as exceções que confirmam a regra. O camelo, por exemplo, ele rumina, mas o casco não é totalmente fendido, impuro. O porco tem o casco fendido, mas não rumina, impuro também. A lógica é bem consistente. E tem o caso da lebre, né? As fontes mencionam algo curioso. A lei classifica a lebre como ruminante, mas, biologicamente, hoje a gente sabe que não é. Como isso se explica? Esse é um detalhe fantástico que a Bíblia Roman esclarece muito bem. A classificação não era baseada na biologia interna do animal, que eles não tinham como saber na época. Era baseada na observação. A lebre tem um movimento de mastigação que não para, sabe? Para um observador antigo, era idêntico ao de um animal ruminando. A lei funcionava com o que era perceptível, prático. Claro. A lei tinha que ser aplicável por qualquer pessoa, não só por um biólogo. Ok. Então, para os animais da terra, a lógica é clara. E no mar e no céu? Continua simples assim? Qualquer coisa que vive na água e não tem os dois, tipo marisco, enguia, camarão, tudo impuro. Já para as aves, a abordagem é um pouco diferente. Em vez de listar as que pode comer, o texto lista as proibidas. E o que elas têm em comum? A maioria é de aves de rapina ou carniceiras.
Águias, abutres, corvos e todos os insetos voadores também eram impuros. O que nos leva à pergunta de $1 milhão. Qual era o propósito disso tudo? Muita gente hoje acha que era uma questão de higiene, um código sanitário antigo para evitar doenças. As fontes confirmam isso? Essa é uma teoria muito comum. E a Bíblia NA até menciona que, sim, algumas regras podiam ter um benefício de higiene secundário. Afinal, evitar animais carniceiros é uma boa ideia, né? Mas as duas fontes concordam que o motivo principal não era a saúde física, era identidade. A palavra-chave que aparece sempre é santidade, que significa separação. É quase como um uniforme invisível, então. As outras nações comiam de tudo, mas o israelita teria sempre essa barreira, essa lembrança na hora mais social do dia, que é a refeição. Exatamente essa palavra, uma barreira. E não para isolar por arrogância, mas para preservar uma identidade. Cada refeição, 3 vezes ao dia, virava um ato de disciplina. Um lembrete prático. Nós somos diferentes, nós temos uma aliança com Deus. Era um jeito de internalizar essa identidade de povo santo na coisa mais comum da vida. E no finalzinho dessa sessão, tem uma regra que parece a mais aleatória de todas. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. Quando eu li isso, pensei, que receita é essa e por que proibir? Sozinho, o versículo é mesmo muito estranho. Mas, de novo, o contexto cultural é tudo. As notas da NAA sugerem que essa prática, muito provavelmente, não era uma receita de família. Era um rito de fertilidade cananeu. Um ritual pagão para garantir a prosperidade do rebanho, das colheitas. Nossa! Então o que parece ser uma regra de cozinha super específica é, na verdade, outra barreira teológica. Não tem nada a ver com culinária. Nada. É sobre cortar laços com a religião dos vizinhos até no detalhe. A lei está entrando na cozinha e dizendo, até aqui, na sua panela, a sua identidade como povo de Deus importa. É o ponto final perfeito para essa sessão. Uau! Isso muda tudo. Então, a identidade definida no luto, a prática diária moldada pela comida, mas e a economia? Como essa identidade de povo santo aparece no bolso, na colheita? É aí que o capítulo nos leva para a questão dos dízimos. E a coisa fica muito interessante. E aqui a história dá uma virada que pouca gente espera, né? Quando a gente pensa em dízimo hoje, geralmente vem à mente uma obrigação, algo solene, talvez até meio pesado. É um imposto religioso, basicamente. Você separa uma parte do que ganha e entrega para uma instituição. Pois bem, o que Deuteronômio 14 descreve é bem diferente. O dízimo anual da produção dos grãos, do vinho, do azeite, dos primeiros animais, devia ser levado ao lugar central de adoração, mas não para ser simplesmente entregue e guardado. O propósito era usar esse dízimo para dar uma festa. Uma festa com dinheiro do dízimo? Exatamente. Uma festa. O texto diz para a pessoa e sua família comerem o dízimo diante do Senhor e se alegrarem. E o propósito explícito era aprender a temer o Senhor, seu Deus, todos os dias. O fascinante é que o temor a Deus, aqui, está ligado diretamente à alegria, à celebração, à gratidão em comunidade. Isso é totalmente contraintuitivo. É como se a lei mandasse o povo usar seus impostos para organizar um grande festival sagrado. Mas aí surge uma questão prática. E quem morava longe do santuário? Imagina só tentar levar 1/10 da colheita numa viagem de semanas. Seria impossível. E a lei antecipa esse problema com uma solução incrivelmente pragmática. Se a viagem fosse longa demais, a pessoa podia vender toda a produção do dízimo na sua cidade. Ah, transformava tudo em dinheiro. Isso. Transformava em dinheiro, viajava só com a prata e, chegando lá no local de adoração, podia comprar o que quisesse para a festa. O texto é muito explícito. Diz, compre bois, ovelhas, vinho, bebida forte, tudo que a sua alma desejar. Liberdade total para montar o cardápio da festa. Total. E é aqui que a Bíblia Roman faz uma conexão histórica muito poderosa.
Essa prática de câmbio, de trocar bens por dinheiro para fins religiosos, era legítima, estava na lei. A ironia é que séculos depois foi o abuso desse mesmo sistema com os cambistas cobrando taxas enormes no templo que levou àquela famosa cena de Jesus virando as mesas. A prática era boa, a corrupção dela que foi o problema. Que conexão! Isso dá outra profundidade para aquela passagem dos evangelhos. Mas a história do dízimo não para aí, né? A cada 3 anos, a regra mudava. Acabava a festa. A festa no santuário central dava uma pausa, mas por um motivo muito importante. A cada 3 anos, o dízimo não era levado para a capital. Ele ficava guardado nas cidades locais. Então espera um pouco. O mesmo imposto que financiava a festa nacional por 2 anos, no terceiro ano virava uma espécie de rede de segurança social. Precisamente. O foco mudava da celebração para a comunidade local. Esse dízimo do terceiro ano era para sustentar os levitas, que eram sacerdotes e não tinham terras, e os grupos mais vulneráveis. A Bíblia sempre resume em 3: o estrangeiro, o órfão e a viúva. Era um sistema de seguridade social descentralizado, integrado na vida religiosa do povo. Isso é impressionante. O sistema tinha um ciclo: 2 anos de celebração e gratidão a Deus, 1 ano de cuidado prático com o próximo. A mesma fonte de recursos servia aos 2 propósitos. Exato. E a promessa ligada a essa prática do terceiro ano era que, ao cuidar dos necessitados, o próprio Deus abençoaria todo o trabalho deles. Havia uma conexão direta entre justiça social e prosperidade nacional. Uau! Então, no final das contas, fica muito claro que essas leis não eram arbitrárias. Começando pelo luto, passando pelo cardápio e terminando na gestão da riqueza, tudo estava interligado. Eram tipo assim, ferramentas para forjar uma identidade única de povo santo. É a grande conclusão. É fascinante ver como essas leis antigas unem a teologia mais elevada, a ideia de santidade de aliança com as questões mais terrenas que se pode imaginar. O que tem para o jantar e como a gente cuida dos mais pobres da nossa rua. A própria estrutura do capítulo é uma lição, né? Como assim? A identidade vem primeiro. Vocês são filhos de Deus. Isso informa as práticas diárias, como a dieta, e essas práticas, por sua vez, formam a base da ética econômica e social de toda a comunidade, que é o dízimo. Uma coisa leva a outra, criando uma sociedade coesa, com uma visão de mundo compartilhada do luto ao lucro. Exatamente. Não eram caixas separadas. A fé, a cultura e a economia eram uma coisa só. Isso nos deixa com um pensamento final para refletir. O capítulo estabelece um sistema onde parte da riqueza é destinada tanto para a celebração comunitária alegre, quanto para o cuidado sistemático dos mais vulneráveis. Como as sociedades modernas, as comunidades ou até mesmo indivíduos poderiam pensar de forma diferente sobre os seus próprios recursos se os vissem através dessa dupla lente de celebração e responsabilidade.